Olá, bem-vindos à videoaula 3 de Iniciantes em SolidWorks. Nessa videoaula, veremos as seguintes funções: envolver, corte por loft e ressalto por loft. Bom, iniciaremos então com a criação de um perfil. Eu vou usar, por exemplo, círculo. Vou selecionar o plano frontal, lembrando que pode ser selecionado qualquer plano. Estou usando o frontal apenas como exemplo. Vou dimensionar esse círculo então, também com qualquer medida, apenas com o objetivo de demonstrar as funções. Vou aplicar um ressalto com 100 milímetros. Ok. Bom, podemos agora então ver a função corte por loft. O que seria corte por loft? Essa função, ela faz um corte, removendo todo o material entre dois ou mais perfis. Estes perfis podem ser tanto arestas como esboços. Vamos usar neste exemplo dois esboços. Vamos selecionar essa face para criar o nosso primeiro esboço. Vamos usar aqui um quadrado. Ok. Bom, vamos agora criar um novo quadrado, porém no centro da nossa peça. Vejam que eu não tenho nenhum plano no centro da nossa peça. Apenas aqui na direção horizontal. Na vertical eu não tenho nenhum. Então, vamos criar um plano. Para isso, vamos aqui na aba Recursos, em Geometria de Referência e em Plano. Bom, a criação de plano é muito simples. Temos aqui três opções de referências. Podemos usar as três referências ou podemos usar apenas uma, que será o que vai acontecer neste caso. Vejam que vou usar apenas uma referência, porque é apenas o necessário. Temos aqui então a distância, que seria a distância do plano de referência que a gente usou para o plano que está sendo criado. Como eu fiz um ressalto de 100 milímetros e eu quero no centro da nossa peça, eu vou usar aqui então 50 milímetros. Temos aí então um plano exatamente no centro da nossa peça. Podemos clicar neste plano com o botão direito e minimizá-lo. Porém, vamos primeiro desenhar nosso esboço, depois podemos minimizá-lo. Clicamos então em esboço, selecionamos o plano, selecionamos a vista que melhor nos permite trabalhar e vamos criar um novo quadrado, porém dessa vez um pouco maior. Vamos usar aqui 65 como exemplo. Ok. Podemos minimizar o plano então. E agora sim podemos aplicar o nosso corte por loft. Vejam que aqui no nosso quadradinho, ou melhor, no nosso retângulozinho azul, é onde selecionamos os perfis. E aqui embaixo, no nosso retângulozinho roxo, é onde selecionamos a curva guia. Neste caso, não estamos usando nenhuma curva guia. Ok. E aí está nosso corte por loft. Podemos refazer este exemplo usando uma curva guia. Vamos deletar então o nosso corte por loft. E vamos selecionar um plano aqui que fique no centro da peça verticalmente. Neste caso, é um plano superior, que verticalmente fica no centro da peça.
Vamos usar aqui então uma spline. Novamente selecionamos a vista que melhor nos permite trabalhar. Clicamos aqui no cantinho, embaixo, e em cima também, no cantinho. Vejam onde foi criada a linha. Bem no centro dessas duas linhas laterais aqui, devido ao fato de que o plano que usamos estava exatamente no centro. Voltamos para a vista que melhor nos permite trabalhar. Selecionamos aqui uma curva qualquer. Lembrando que podemos modelar livremente uma spline apenas usando os pontos. Estes dois pontos aqui. Ok. Podemos novamente agora então aplicar o corte por loft, usando agora uma curva guia. Selecionamos aqui então no nosso retângulozinho roxo a curva guia. Vejam então que todo o corte é feito com base na curva guia. Vamos confirmar. E temos aí o nosso corte por loft usando curva guia. Bom, podemos ver agora então ressalto para o loft. Bom, ressalto por loft é muito simples. É basicamente a mesma coisa que o corte por loft, porém, ao invés de fazer um corte, ele faz um ressalto. Vamos novamente para a criação de plano, aqui em geometria de referência. Vamos usar a primeira referência, o plano frontal. Vamos inverter a direção. Vejam o que acontece quando eu inverto a direção. Podemos aqui selecionar uma distância qualquer. Vou usar aqui 100 mm, apenas como exemplo. Ok. E podemos criar um esboço então, aqui neste plano. Vou criar um esboço retangular. Ok. Posso confirmar. E novamente minimizar este plano. Podemos agora então aplicar o nosso ressalto para o loft. Vejam que neste caso estou usando uma aresta e um esboço. Não vamos usar curva guia dessa vez. Ok. E vejam aí o nosso ressalto para o loft. Vamos então agora para a função envolver. Bom, essa função ela envolve esboços fechados em torno de uma face. Para aplicar essa função, devemos criar novamente um plano. Vejam que dessa vez usaremos duas referências de criação de plano. Usaremos o plano superior e esta face. Podemos usar aqui paralelo ou perpendicular. Neste caso, prefiro usar paralelo. Ok. Selecionamos então a visão que melhor nos permite trabalhar. Selecionamos este plano como plano de esboço. E criamos um perfil qualquer. Vou criar aqui um retângulo como exemplo. Ok. Vamos minimizar o plano. Aliás, vamos ocultar o plano. Podemos agora então aplicar a função envolver. Vejam que clicando em envolver,
aparece aquele nosso quadradinho verde ao lado da seta. Isso significa então que temos que selecionar aqui o nosso esboço. Selecionando ele, temos que selecionar agora a face onde queremos aplicar a nossa função envolver. Neste caso, é essa face aqui. Vejam aqui que podemos desfazer relevo ou aplicar relevo. Aplicando relevo, ele cria um ressaltinho aqui nesta face. Desfazendo relevo, ele cria um corte. Vamos aplicar aqui então, desfazer relevo. Vejam que ele cria um corte naquele formato de retângulo. Porém, esse corte é envolvido na face. Podemos aqui editar o recurso, clicando com o botão direito em cima, em editar recurso. E vamos agora aplicar relevo. Podemos aqui também dimensionar a espessura desse relevo. Neste caso aqui vamos usar 5. Ok. Vejam aí o nosso ressalto de relevo envolvido na face. Bom pessoal, essa videoaula termina aqui. Obrigado a todos. Apenas ressaltar que vou deixar alguns exercícios no blog para quem quiser acompanhar e praticar. Os exercícios serão com bases nas videoaulas que já vimos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado e tchau.